Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a famosa Lei Rouanet e a gente vai falar sobre a Lei Rouanet com base na Instrução Normativa número 2, de 23 de abril de 2019, que estabelece os procedimentos para quem deseja se inscrever na Lei Rouanet, né, no PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura. Vou compartilhar com vocês, então, aqui a tela. A gente pode depois fazer uma aula falando mais especificamente sobre a história da lei, mas como a gente já abordou isso de uma forma um pouco superficial, mas já falamos em outro momento, nós vamos agora direto para a instrução normativa. Então, vou compartilhar com vocês aí. Tá um tamanho ótimo. A instrução normativa número 2, de 23 de abril do ano passado, 2019, ela é interessante a gente perceber, né, que foi pelo Ministério da Cidadania e não mais Ministério da Cultura. Né? Em 2019, nós já não tínhamos mais Ministério da Cultura. Isso é um fato bem importante. E aí, vamos começar entendendo aqui o começo, né? Essa instrução, ela estabelece quais os procedimentos para a apresentação, para o recebimento, para a análise, a homologação, execução, acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados de projetos culturais financiados por meio do mecanismo de incentivo à cultura, do incentivo fiscal do Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o PRONAC. Então, vocês percebam que isso, se a pessoa tiver um pouquinho de interesse a respeito da Lei Rouanet, famosa Lei Rouanet, vai entender que não existe, né, algo fácil, não é algo fácil, né? Isso que a gente tem que entender. Não é algo, um dinheiro que cai na conta da pessoa e a pessoa usa como ela bem entende. Não é assim que funciona, tá? Então, quando existe um projeto, ele vai passar por todos essas etapas, esses processos. Primeiro, você tem que apresentar o projeto, você vai fazer a sua proposta, por meio de um sistema específico que se chama SALIC, depois nós vamos falar mais sobre ele. Depois que você preenche inúmeros dados, você vai ter o recebimento desse projeto. Esse projeto vai ser analisado. Se ele for aprovado, ele vai ser homologado. Aí, aqui, ele não especifica, mas depois que você tem o seu projeto publicado, o gestor cultural, o produtor cultural, né, ele tem que fazer a captação de recursos, que é um outro processo, executar esse projeto, como que esse ministério vai acompanhar esse projeto, e depois a gente tem as famosas prestações de contas, que tiram, né, que deixam todo o gestor cultural de cabelo em pé, e avaliação dos resultados. Bom, então vamos começar a leitura aqui da lei e os comentários. O ministro de Estado da Cidadania, no uso da atribuição prevista no inciso 2º do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, com base nas disposições da lei, que é a famosa Lei Rouanet, e do artigo 6º desse decreto, resolve que, capítulo 1, vamos ao capítulo 1. Dos princípios, dos objetivos, da abrangência e da competência. Artigo 1º. Esta instrução normativa regula os procedimentos de apresentação, recebimento, análise, homologação, execução, acompanhamento, prestação de contas e avaliação dos resultados dos projetos culturais apresentados por meio do mecanismo de incentivo a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que é previsto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 91, a Lei Rouanet.
Depois nós vamos, depois de ver essa instrução normativa, né, vai ter um momento que nós vamos ver também, no decorrer desse curso, que nós vamos ter visto também a própria lei. Então, parágrafo 1º. Essa instrução normativa, ela tem que reger-se pelos princípios da legalidade, ou seja, essa instrução não pode ir contra as leis. Pela impessoalidade, né, ela deve ser de uma forma neutra. Moralidade, publicidade, eficiência e transparência, estando os proponentes dos projetos sujeitos à Constituição Federal e às demais leis brasileiras. Então, gente, é óbvio que ao propor um projeto, esse projeto ele tem que estar de acordo com a legislação, né? Parágrafo 2º agora. Essa instrução tem por objetivo ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais, apoiar a produção e a expressão cultural, fortalecer a economia criativa e contribuir para o desenvolvimento do país. Os projetos admitidos não poderão ser objeto de apreciação subjetiva, conforme quanto ao seu valor artístico ou cultural, conforme é disposto no artigo 22 da Lei Rouanet. Isso é muito importante, por quê? Né? Muita gente combate a Lei Rouanet falando assim, mas quem entra são os artistas famosos que eles têm acesso à lei e que conseguem captar, e os grupos pequenos, os artistas da minha cidade não conseguem, etc, etc. O que acontece? Quando um projeto cultural, ele é, né, uma proposta encaminhada do SALIC, e o parecerista, né, quem faz a avaliação, ele vai fazer essa apreciação, ele vai apreciar se o projeto enquadra-se nessa instrução normativa, certo? Agora, se é um artista famoso ou se não, se ele acha a proposta boa ou não, se é alguém que tem dinheiro ou não, se é alguém que é bonito ou que é feio, se o projeto é bonito ou se ele é feio, se a pessoa pode ser um artista ou se a pessoa, na opinião de quem está avaliando aquilo que ele faz, não é arte, é só uma vulgaridade, igual a gente vê ouve muito falar, não importa. Os projetos, eles não podem ter apreciação subjetiva. Ou seja, os projetos, eles não são do gosto do parecerista, eles não são do gosto de quem está avaliando. Eles têm que ver se, tecnicamente, o projeto enquadra-se aqui. Sempre que indicado pela normatização pertinente, os proponentes deverão utilizar mecanismos da classificação indicativa etária. Então, sempre que for necessário, que for indicado, o proponente vai ter que usar essa classificação indicativa etária. O incentivo e o fomento, eles abrirão as seguintes áreas culturais: artes cênicas, teatro, dança e circo, audiovisual, música, artes cênicas, patrimônio histórico, patrimônio cultural, material e imaterial, museus e memória, e humanidades, e existe um detalhamento desses projetos, né, dessas áreas culturais que poderão ser aprovadas. A gente não pode falar que serão beneficiadas, porque não é um benefício, isso é uma política cultural. Não existe benefício, não está sendo nada dado gratuitamente, né? O artista, ele vai trabalhar, né? Então não é benefício. Vamos continuar.
Os recursos captados e depositados na conta vinculada ao projeto tornam-se renúncia fiscal e adquirem natureza pública, não se sujeitando a sigilo fiscal. Isso é super importante. Quando a gente trabalha com recurso público, né, porque a Lei Rouanet, né, a lei é uma lei de substituição fiscal, ou seja, né, a substituição é uma lei de incentivo fiscal. O governo deixa de receber um recurso, um imposto, que aquela empresa destinaria para o governo, e ele pega uma partezinha, aquela empresa pega uma partezinha desse imposto e destina a um projeto cultural que vai fortalecer a marca daquela empresa, que vai, né, enfim, crescer aquela empresa, né, publicamente, em termos de marketing, etc., e do que a própria empresa acredita e das suas próprias políticas de sustentabilidade, suas próprias políticas de participação na sociedade. Porém, é um dinheiro que vem de uma isenção fiscal, de um dinheiro público, de um imposto. Então, não existe sigilo nisso. Se vocês entrarem, por exemplo, num site que chama Versalic, vocês digitam qualquer projeto que foi enviado ao Ministério da Cidadania, você sabe quando ele foi aprovado, quanto foi o projeto, quanto foi captado, e você tem acesso a todas as informações, né? Não é sigiloso, é muito do bem explicado. Quanto que aquele artista que fez parte daquele negócio que você não concordou, quanto que ele recebeu, tá lá. Então, assim, não tem sigilo, e são dados públicos, existe transparência, né? Os recursos captados não serão computados na base do cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o Programa de Integração Social, PIS, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS, e do imposto de serviços de qualquer natureza, desde que tenham sido exclusivamente utilizados na execução dos projetos, o que não constituirá despesa ou custo para fins de apuração do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, e não constituirá direito a crédito de PIS e CONFINS. Isso é muito importante. A gente, enquanto gestor cultural, tem que ter uma noção que isso existe, mas quem tem que entender isso aqui certinho é o contador. Os conceitos e as definições utilizados nesta instrução normativa são aqueles contidos em seus anexos. Depois a gente vai ver os anexos. Compete à Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, CEFIC, agora chama isso, e a Secretaria do Audiovisual, SAB, sabe? Não sei como fala. Planejar, coordenar e supervisionar a operacionalização do mecanismo de incentivo a projetos culturais do PRONAC, realizando, dentre outras atividades. Então, você, enquanto proponente cultural, você vai propor um projeto. E o que a Secretaria de Cultura e a Secretaria do Audiovisual tem que fazer? Planejar, coordenar e supervisionar o funcionamento desse mecanismo. Então, eles vão receber as propostas, a tramitação de propostas e projetos, isso é muito importante. Enquanto você está lá digitando dentro do SAIC, você está configurando o seu projeto, você está organizando, ele é uma proposta, né? E aí você vai encaminhar ele para o Ministério da Cidadania avaliar, para a Secretaria de Fomento e Iniciativa Cultura. Ok, a Secretaria vai olhar, vai falar assim, essa proposta está ok, tudo certo. Então, publica-se no Diário Oficial da União, torna-se um projeto. Tem essas mudanças. Quando você cadastra lá no SALIC, você consegue listar projetos e você consegue listar propostas. Tudo que você está ali ainda fazendo, né? E às vezes, se a sua proposta não estiver de acordo e você não solucionar os problemas que eventualmente o Ministério vai pedir, as chamadas diligências, né? Que são as
as dúvidas, né, as correções que forem necessárias. Se você, às vezes, não solucionar aquilo, né, ou for uma proposta que está muito incorreta, que não tem como reorganizar, né, às vezes você fez uma proposta que vai contra a Constituição, né, uma proposta que é racista, que é homofóbica, que vai contra a Constituição, os preceitos da Constituição, ela vai ser arquivada e nem é transformada em projeto, tá? Então, depois a gente tem também o encaminhamento para parecer técnico e monitoramento das análises. Então, o parecer, ele é técnico, ele é objetivo, ele tem uma instrução para ele se normatizar, ele não é um parecer subjetivo. Para o acompanhamento da execução dos projetos. Então, a secretaria tem que fazer o acompanhamento da execução. Ou seja, a secretaria recebe a proposta, avalia, ok, tudo bem, é um projeto, envia para o parecer técnico, tá ok, vai captar, vamos executar. Ok. É premissa da secretaria acompanhar. E fazer a análise, né, das prestações de conta e da avaliação de resultados dos projetos. Compete também aos titulares da CEFIC e da SAV, né, que é a Secretaria do Audiovisual, distribuir internamente as competências decorrentes desse capítulo não previstas em regimento interno, nesta instrução normativa ou em alguma portaria do Ministério da Cidadania. Então, os titulares, né, das secretarias que vão dizer quem faz o quê, né? Essa é a função, né, do gestor, né, de delegar, ele entender. Por isso que é tão importante, né, o gestor entender isso. Talvez a gente não, né, os nossos governantes não tenham se dado conta que é importante entender sobre legislação cultural, né? Às vezes acha que vai colocar lá só por aquele negócio, mesma coisa dos governos municipais, né? Só porque apoiou, só porque eleição, mas precisa entender, né? Porque tem que delegar coisas. Quando, na necessidade de análise subsidiária de propostas e projetos por outros órgãos do sistema do Ministério da Cultura, compete aos titulares da CEFIC e da SAV a decisão quanto à sua continuidade. Né? Então, vamos continuar aqui, agora falando das propostas culturais. Vamos lá. Seção 1 da apresentação. As ações culturais e as suas documentações correspondentes serão apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas. Então, vamos nos ater aqui. Você pode ter uma pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? Uma empresa, uma associação. Ela é uma organização, né? A pessoa jurídica é uma organização. Ou você pode ser pessoa física, né? Então, assim, para a gente entender. Pessoa física, CPF. Pessoa jurídica, CNPJ, né? Então, as ações culturais, as suas documentações correspondentes serão apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas por intermédio do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, o SALIC, acessível no sítio eletrônico da Secretaria Especial de Cultura. Para a Lei Rouanet, pelo SALIC. Isabela, mas eu não tenho um CNPJ, não tem problema, vamos no CPF, né? É muito importante saber que pode ser por nenhum dos dois. Agora vamos para o parágrafo 1º. No ato de inscrição, o proponente deverá comprovar a sua atuação na área cultural, né? Ou seja, você é uma pessoa física e você quer enviar um projeto para a Lei Rouanet. Mas você nunca fez nada na área cultural. Você pode? Não. Porque você tem que comprovar a sua atuação na área cultural. Sendo uma pessoa jurídica, o CNPJ, você tem que comprovar a existência dessa pessoa jurídica por meio do CNPJ. O que é CNPJ, a sigla?
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. E na descrição, nos seus QNAEs, que são as classificações nacionais de atividades econômicas, deve ter algo relacionado às atividades culturais. Então, vamos lá. É qualquer empresa que pode enviar um projeto para a Lei Rouanet, uma proposta? Não. Tem que ser, né, alguém que está na área. Beleza? Então, até aí a gente entendeu. Quem pode enviar? Qualquer pessoa física, CPF, que tenha comprovação na área de atuação na área cultural. E aqui ele não fala quanto tempo, né? Você pode comprovar que você começou semana passada. Se você tiver como comprovar, aqui não te pede quanto tempo. Beleza? Aí, e vamos falar também. Se for um CNPJ, uma empresa, é um grupo cultural, nosso grupo chama Grupo de Teatro ABC. Nosso grupo é o Grupo de Teatro ABC, nós vamos entrar. Mas a gente não tem CNPJ. A gente é só um grupo informal. A gente pode entrar como grupo? Não. A gente precisa ter o CNPJ. E não é qualquer CNPJ. Minha mãe tem um CNPJ, tem uma lanchonete, ela pode entrar? Para mim? Não, lanchonete não pode. Tem que ter algo que NAI relacionado à área cultural. Vamos lá agora, parágrafo 2º. O período para apresentação das propostas é de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Então, para você encaminhar a sua proposta para o MINC, né? Não é mais MINC. Para o Ministério da Cidadania, tem que ser de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Parágrafo 3º. As propostas culturais deverão ser apresentadas, no mínimo, com 90 dias de antecedência da data prevista para o início de sua pré-produção. Ou seja, Isa, vou fazer um projeto que começa dia 1º de fevereiro. Então, eu tenho que contar 90 dias, tá? 1º de janeiro, 1º de dezembro, 1º de novembro. 1º de novembro está dentro aqui. Posso enviar 1º de novembro. Porém, em caráter de excepcionalidade, poderá ser menos. Às vezes acontece, você, por exemplo, às vezes acontece assim, você tem um projeto em andamento, você não ia cadastrar ele na Lei Rouanet. Mas apareceu uma empresa que falou que vai aportar o dinheiro para você, que vai fazer a isenção fiscal, que vai fazer a captação, né, vai te transferir o dinheiro, e você já está com o projeto meio em andamento, né? E não dá prazo de 90 dias. Se você justificar que você já tem, né, um patrocinador interessado, blá, 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 possivelmente o Ministério da Cidadania vai autorizar. Bom, parágrafo 4º. O Ministério da Cidadania poderá permitir, excepcionalmente, a apresentação de quaisquer documentos exigidos no anexo 3 em momento posterior, desde que não sejam essenciais à análise técnica ou à aprovação, podendo condicionar a liberação dos recursos captados à sua apresentação. Depois a gente vai ver esses anexos para saber quais são esses documentos, mas tenham em mente que para poder você ter acesso a recursos públicos, né, a recursos de isenção fiscal, a empresa ou o CPF tem que estar ok. Não dá para estar com problemas, né, com as famosas CNDs, certidões negativas de débitos. Bom, em caso de propostas de ação continuada ou em que a edição anterior ainda se encontre em fase de execução, a movimentação de recursos está vinculada ao encerramento da execução do projeto anterior.
Então, vamos entender. O que são propostas de ação continuada? Manutenção do grupo X. Manutenção do espaço cultural Y. Ou, por exemplo, Festival Nacional de Teatro. É da edição, tem edições, né? A edição 2015, edição 2016, primeira edição, segunda edição. Então, isso é muito importante para a pessoa entender o prazo. Se você vai propor algo que é um projeto de manutenção, que é uma ação continuada, você não pode prever que o seu projeto vai acabar em dezembro, aí você não terminou de executar, e aí você vai cadastrar sua proposta, às vezes vai conseguir o patrocinador, né, do próximo projeto ou da próxima edição, mas não vai poder movimentar recursos. Então, precisa calcular isso aí bem calculado. Parágrafo 6º. As propostas culturais que tenham recursos previstos para contratação de pessoal com vínculo empregatício, ou seja, a famosa CLT, deverão ofertar aos seus funcionários o benefício do Vale Cultura, e fala qual que é a lei do Vale Cultura. Então, você, no momento que você está mexendo na sua planilha orçamentária, se o seu projeto, se a sua proposta inclui contratar alguém CLT, você tem que colocar isso. 7º, o proponente, gente, isso é tão importante, só voltando, e os projetos é obrigatório você colocar uma verba para um advogado e para um contador. É muito importante, porque tem várias, entre aspas, pegadinhas, mas são vários meandrinhos que, assim, por mais que a pessoa entenda, é só um contador que vai saber certinho os detalhes. 7º, o proponente que apresentar, aí, ó, o seu primeiro projeto junto ao PRONAC está dispensado de comprovação de atuação na área cultural, sendo esse limitado a R$200 mil. Aí eu falei que eu bati lá na frente, lá mais para cima, né? Então, se você nunca fez nada na área cultural, você pode propor, desde que tenha até R$200 mil. Beleza. Agora vamos lá aos planos anuais e plurianuais de atividades. Artigo 3º. As instituições sem fins lucrativos, que são o quê? As famosas, antigamente falava ONGs, ou as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, poderão apresentar propostas culturais visando o custeio de atividades permanentes na forma de plano anual ou plurianual de atividades. Os planos anuais e plurianuais de atividades são aplicáveis às previsões do anexo 3º, nós vamos ver depois, no que se refere às pessoas jurídicas sem fins lucrativos. As propostas deverão ser apresentadas até 30 de setembro do ano anterior ao do início do cronograma do plano anual ou plurianual de atividades, assim como o seu custo total, que deve estar adequado para execução no prazo de 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, que devem ser coincidentes com os anos fiscais. O que é um ano fiscal? 1º de janeiro, 31 de dezembro. Tem que estar coincidente. Então, se você vai apresentar um plano anual de atividades, se você é uma ONG, uma OSC, instituição, né, sem fins lucrativos, uma instituição cultural sem fins lucrativos, você tem que apresentar até 30 de setembro do ano anterior e, para começar, né, 1º de janeiro, porque tem que ser coincidente com os anos fiscais, né? Vamos lá. Parágrafo 3º. No caso de homologação de planos anuais ou plurianuais de atividades, novas propostas para os mesmos anos fiscais ou para o mesmo ano fiscal
serão admitidas somente em caráter de excepcionalidade, devidamente justificadas e desde que o orçamento não se sobreponha a itens orçamentários já incluídos e aprovados. Para novos itens, tudo bem, mas para os mesmos itens, né, não faz sentido. Bom, o capítulo 3º das condições e dos limites. Isso aqui foi a maior mudança que a gente teve com relação aos projetos, né, que foi o estabelecimento desses limites de captação. Então, vamos continuar aqui. Seção 1, do princípio da não concentração. Para o cumprimento do princípio da não concentração, disposto no artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 19 da Lei Rouanet, depois a gente vai pegar a lei, né? Vamos voltar na lei, vai ter a aula só da lei para a gente estudar cada um deles. Os limites de quantidade e valores homologados para captação por proponente. Letra A. Para o empreendedor individual, com enquadramento em microempreendedor individual, MEI. É porque, assim, você pode ser um empreendedor individual, mas não é necessariamente que você seja um microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem um limite de faturamento mais baixo. E o empreendedor individual, ele pode ser uma ME, por exemplo. E para a pessoa física, são os limites. São 4 projetos ativos, total de R$1 milhão. Ou seja, somando todos os projetos que um microempreendedor tem, ou uma pessoa física tem, o projeto pode dar apenas R$1 milhão. Apenas assim, está aqui no pouco dinheiro, mas assim, é o máximo. Para os demais enquadramentos de empreendedor individual, ou seja, que não é MEI, podemos ter até 8 projetos ativos, totalizando R$6 milhões. Aí a gente tem aqui, para a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, o que é isso? Aí veio mudar essa legislação, né? O que é empreendedor individual, o que é sociedade limitada. O que significa isso? Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Significa que é uma empresa que há apenas um sócio individual, né, que é um CNPJ, é uma empresa de apenas um sócio individual, mas de responsabilidade limitada. O que significa responsabilidade limitada? Que os prejuízos que essa empresa possa vir a dar são apenas da empresa e não estendem-se ao patrimônio do sócio. Quem é empreendedor individual, os prejuízos que a empresa possa vir a dar estendem-se ao patrimônio do sócio. Ou seja, a empresa quebrou, tem que pagar funcionário. A empresa não tem dinheiro? Se for empreendedor individual, vê o que tem no nome do sócio. Pega, né? Sociedade, só um instantinho. Sociedade limitada. Sociedade limitada é quando não é um único sócio, mais de um sócio. Um instantinho. Quando não é apenas um sócio, mas existe essa limitação que eu expliquei de patrimônio, LTDA. E as demais pessoas jurídicas, até 16 projetos ativos, totalizando R$10 milhões. O valor homologado para captação do projeto fica limitado em R$1 milhão. Ou seja, o projeto pode captar até R$1 milhão. Parece muito dinheiro, mas quando você vê
todos os projetos que já foram aprovados, a gente vê que não é tão muito assim, principalmente projetos de manutenção de espaços, projetos de manutenção de grupos, a gente tem grupos muito grandes, que desenvolvem muitas atividades, que são temporadas imensas de circulação de espetáculos. Então, assim, é um valor razoável de baixo. Respeitando essas exceções. Quais são as exceções? O custo per capita, ou seja, o valor por pessoa beneficiada, vai ter um anexo 1 explicando do produto ou dos bens, será de até R$ 250, podendo ser computados os quantitativos totais previstos para produtos secundários, excetuando-se sítio da internet e TV aberta. Considera-se o mesmo proponente a pessoa física que também se constitua como tipos empresariais, como empresário individual ou como empresário individual de responsabilidade limitada. Ou que seja sócio de demais pessoas jurídicas, ou de pessoas jurídicas que possuam sócios em comum que participem do mesmo grupo empresarial. Aí, ó, importante. Os limites do inciso 1 do caput não serão aplicados aos projetos de planos anuais e plurianuais de atividades, patrimônio cultural, material e imaterial. Vai reformar uma igreja, né, que é tombada. R$ 1 milhão dá nem para começar. Museus e memórias, conservação, construção e implementação de equipamentos culturais de reconhecido valor pela respectiva área técnica. Vou construir um teatro, R$ 1 milhão dá nem para começar. Construção e manutenção de salas de cinema com municípios com menos de 100 mil habitantes. Isso aqui é para incentivar, né? Essa construção. Agora a gente tem o parágrafo 3º. Limitado ao valor da carteira, aplica-se o valor máximo de R$ 6 milhões por projeto de inclusão da pessoa com deficiência, projetos educativos em geral, prêmios e pesquisas, óperas, festivais, concertos sinfônicos, desfiles festivos e copos estáveis, datas comemorativas nacionais com calendários específicos e eventos literários, ações de incentivo à leitura e exposição de artes visuais. Parágrafo 4º. O limite definido no inciso 2º do caput não se aplica a projetos que visem a proteção do patrimônio cultural, material e imaterial, museus e memórias, planos anuais e plurianuais, restauração de obras de arte, inclusão da pessoa com deficiência, óperas, desfiles festivos, educativos em geral, prêmios e pesquisas, manutenção de cópias estáveis, produção de obras audiovisuais realizados em espaços com até 150 lugares e construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com menos de 100 mil habitantes. Parágrafo 5º. Alcançados os quantitativos previstos no inciso 1º do caput, novos projetos a serem integralmente realizados em equipamentos ou espaços públicos poderão ser acrescidos, respectivamente, em 2 projetos, na linha A, 3 na B, 4 na C, mantidos os limites orçamentários. E o limite de dinheiro é o mesmo, né? Mas você pode aumentar projetos nesses casos. Artigo 5º. Será permitido o acréscimo dos limites quantitativos de até 50% para novos projetos a serem executados na região sul e nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, e até 100% nas regiões norte, nordeste ou centro-oeste, ou seja, excluiu o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, é permitido um acréscimo para novos projetos que forem 100% executados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, na região Sul ou Minas Gerais e Espírito Santo. Que não seja São Paulo e Rio de Janeiro, né? Claramente, são os estados que mais propõem projetos, né? Que mais conseguem captação,
Então, isso é importante para descentralizar. Isso força a descentralização dos recursos desses dois grandes eixos culturais que aqui da nossa região sudeste e do próprio Brasil, né? Bom, agora a gente vai para a seção 2. E a seção 2, ela traz o regramento dos projetos culturais. Né? O artigo 6º. Os percentuais das etapas de custos vinculados, anexo 2º, a gente vai ver esses anexos. Serão calculados sobre o valor dos projetos. O que são custos vinculados? São 3 custos vinculados. Com certeza vamos falar sobre isso mais pra frente. O primeiro deles são os custos administrativos. Depois a gente tem o custo de captação de recurso e o custo de divulgação. Captação de recursos, divulgação e custos administrativos, a gente não coloca isso no projeto. Eles são custos vinculados. A gente só escolhe quais são os percentuais, certo? Então, esses percentuais das etapas de custos vinculados serão calculados sobre o valor total do projeto e detalhadamente comprovado quanto às suas execuções, e eles serão equivalentes ao somatório das etapas. Quando a gente vai fazer cadastramento da nossa proposta, a gente, principalmente na hora que a gente chega na parte de orçamento, a gente faz em 5 etapas. Primeiro a gente faz o que é a nossa pré-produção, depois a gente faz o que é a nossa produção, depois a nossa pós-produção, a parte de recolhimentos, impostos e assessoria contábil e jurídica. Então, percebam que o governo não perde o dinheiro, certo? Ele vai receber esse imposto de novo. Por quê? Quem for trabalhar nesse projeto cultural vai emitir uma nota fiscal, vai declarar imposto de renda, vai ter um ISS, um imposto sobre serviço, a gente vai comprar um negócio para montar uma peça, um cenário, um figurino, um adereço, vai ser gerado imposto. Então, o governo está perdendo nada, tá? E depois a gente tem que pôr, igual eu falei para vocês, assessoria contábil e jurídica. Bom, são considerados custos vinculados para fins desse artigo, eu falei, né? Aqui está falando 2, que são os custos de administração e os custos de divulgação. Parágrafo 2º. É obrigatória a previsão e a contratação de contador com registro no conselho de classe para a execução de todos os projetos, podendo o proponente utilizar o profissional de sua empresa. Isso é muito importante. Por quê? Porque é muito burocrático. A parte da contabilidade é muito detalhada. E é algo que nós, que não temos conhecimento, né? Eu que não tenho conhecimento de contabilidade, não entendo e nem quero entender, nem vou entender. É melhor contratar alguém que entenda e não só entenda, né? Que se responsabilize pela parte contábil, certo? Bom, agora a gente tem o parágrafo 3º. É obrigatória a previsão de serviços advocatícios para todos os projetos, ainda que posteriormente o item não venha a ser executado. Mas é muito importante, né? Porque você vai trabalhar com contratos, com prestações de serviço. Se você tem um amparo de um advogado, gente, é sensacional para o seu projeto. É muito importante. Bom, artigo 7º. O projeto que simultaneamente contém ações comprovadas pelos artigos 18 e 26 da lei, no momento de ver a lei, revisem, né, que faz diferença qual enquadramento vai ser, né? Será enquadrado em apenas um dos dispositivos de acordo com o produto principal. Então, não dá para enquadrar nos dois. Você vai ter que escolher qual que é o artigo. Melhor ou outro, né? A gente vai trabalhar esse.
A remuneração, melhor que eu digo assim, o que mais é mais prático e o que a maioria das pessoas dos projetos se enquadra. O artigo 8º. A remuneração para captação de recursos, que é um custo vinculado, fica limitada a 10% do valor do custo total do projeto e ao teto de R$100.000. Seu projeto, né, superou aí, deu mais que 100, não vai ter nem como, eu acho, por causa do valor de projeto. Mas esse é o teto. Os valores destinados à remuneração para captação de recursos somente poderão ser pagos proporcionalmente às parcelas já captadas. Ou seja, a gente vai contratar um profissional para captação de recursos, porém, o valor que ele vai receber vai ser limitado a 10% do custo total do projeto. E ele vai, vamos supor que ele captou 50 mil, o projeto era de 1 milhão, ele captou 50 mil, ele vai receber 10%, 5 mil. Não dá para você pagar para ele sem ele ter captado. Os custos de divulgação não podem ultrapassar 30% do valor de projetos de até R$300.000 e não poderá ultrapassar 20% para os demais projetos. Certo? Então, a gente tem uma limitação dos custos de divulgação, né? Porque aqui que o patrocinador vai ver o retorno dele, né? Bom, é obrigatória, artigo 1º, a inserção das logomarcas do PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, do Vale Cultura e do Governo Federal, conforme o decreto de 2006, que vai ser a outra legislação que nós vamos estudar, especificados nos respectivos manuais de uso das marcas da Secretaria Especial de Cultura. Gente, é assim. Toda vez que você tem que usar uma marca do governo, vai existir um manual de uso da marca. Por isso que é importante, quando você vai contratar o design gráfico, que vai fazer, né, essa parte da comunicação, ou que você vai contratar uma agência que vai fazer essa parte da comunicação do seu projeto, é muito importante você ter um manual de uso da marca. Você vai ter esse manual, mas que esse profissional, essa empresa, ela tenha ciência que ela tem que seguir o manual de uso da marca. Vou contar para vocês aqui uma observação. Nós fizemos alguns projetos que tínhamos manual de uso de marca e você não tem só que seguir o manual. Em alguns você tem que enviar para avaliação. Na Lei Rouanet é a mesma coisa. E aí você faz e aquela instituição, né, tem que avaliar. Se a pessoa é um design gráfico bom, que entende dos conceitos de design, porque esses manuais, para quem não entende, tá falando grego pra gente, né? Ele vai errar. Aí, e geralmente os prazos de divulgação é sempre aqui, né? É sempre aqueles prazos correndo, né? É sempre uma coisa muito em cima e tal, você não tem esse tempo. Aí você manda, a pessoa não aprova, aí você faz de novo. Há mais 5 dias, no caso, por exemplo. Aí a pessoa não aprova, você faz de novo. Quando você vê, passou um mês e você não conseguiu soltar a sua divulgação. Inclusive, isso é importante para a gente falar sobre prazos de divulgação. Quando você for dimensionar os prazos do seu projeto, sobreestime esses prazos para você ter tempo para esses probleminhas que aparecem, tá? Bom, aí a gente tem o artigo, né, o parágrafo 2º, que o disposto no parágrafo 1º vai observar as seguintes condições. Então, vamos lá. 1. O material de divulgação e o layout de produtos deverá ser submetido à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, que terá 5 dias úteis para avaliar o cumprimento da obrigação. Ou seja, se você contrata um design meia boca, uma agência meia boca, que não entende,
você, se voltar 4 vezes, é 1 mês de atraso. Seu patrocinador te mata nesse momento. A Secretaria Especial de Cultura poderá indicar alterações no material, cumprindo o determinado. Poderá e deverá e fará, né? Terceiro, as alterações efetuadas pelo proponente deverão ser novamente submetidas e aí ele vai ter o prazo de 2 dias úteis para manifestar. Se ele não manifestar, né, a ausência de manifestação da Secretaria Especial de Cultura ensejará a aprovação tácita dos materiais de divulgação, o que não isenta o proponente de observar estritamente o disposto nos manuais. Ou seja, tem que ser alguém que entende do manual. Porque mesmo que você mande, ninguém fala nada, é uma aprovação tácita, ok, aprovou, mas se você fez errado, você vai responder por isso, porque não isenta o proponente de observar. Artigo 10º. Falando agora sobre um outro custo vinculado, que é o custo administrativo. Os custos administrativos não poderão ultrapassar o limite de 15% do valor do projeto, sendo admitidos como despesas de administração as seguintes: material de consumo para escritório, locação de imóvel para execução de atividades administrativas, postagem e correios, transporte e insumos para o pessoal administrativo, contas de telefone, água, luz, internet durante a execução do projeto, pagamentos de pessoal administrativo e seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Vamos lá, parágrafo único. Quando utilizado acima de 50% do valor dos custos administrativos em uma única rubrica, o que é rubrica? Em uma única coisa, será necessário justificar a economicidade. Vamos supor que o seu projeto, os 15% dos custos administrativos deram R$10.000. E aí você alugou um imóvel que é 8.000, ou seja, acima dos 50%. Você vai ter que justificar, né? Que foi o imóvel mais adequado, que embora não seja mais barato, aí cada um adequa. O proponente poderá ser remunerado com recursos decorrentes de renúncia fiscal, desde que preste serviço ao projeto previsto no orçamento analítico e desde que o valor dessa remuneração, ainda que por diversos serviços, não ultrapasse 50% do valor aprovado. Isso é muito importante. Você tem um exemplo. Vocês têm uma associação. Você é presidente dessa associação. E você propõe um projeto no nome da associação. Você, que é presidente, não pode ser remunerado só por ser presidente da associação. Mas se você fizer algum trabalho, você pode ser remunerado. Ah, você foi produtor, você foi coordenador geral, você foi ator, você foi cenotécnico, você foi... você pode, desde que não ultrapasse 50% do valor total. Vamos lá. Agora falando sobre, ainda no artigo 11, né, 11º, parágrafo 1º. Os pagamentos efetuados por serviços realizados por cônjuge, companheiro. Isso é importante, porque, mas eu não sou casado com fulano, não importa. Companheiro, parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau, parentes com vínculo de afinidade com o proponente e em benefício de empresa coligada ou que tenham sócio comum, serão computados no limite do proponente previsto no caput. O que isso significa? Até 50%. Eu posso fazer um projeto e contratar meu esposo, a minha mãe, meu pai, a minha irmã? Não. E só pagar eles? Até pode, desde que isso tudo não ultrapasse metade, né? Do valor total.
A limitação disposta neste caput não se aplica a grupos artísticos familiares que atuem na execução de projetos e corpos estáveis. Ou seja, circo. O circo tem muito disso. O pai é malabarista, a mãe é palhaça, o filho contorcionista e o outro não sei o quê. Uai, gente, só eles. Não tem como. Então, se for um grupo artístico familiar, é diferente. Importante conter isso na descrição. O mesmo fornecedor não poderá ter pagamento acima de 50% do valor captado, exceto quando se tratar de projetos de execução de obras e restauros. Você está fazendo restauro de uma igreja, você precisa contratar uma empresa de restauro. Talvez vai dar mais de 50%, possivelmente. Os valores utilizados em desconformidade com o limite estabelecido deverão ser recolhidos ao Fundo Nacional de Cultura. Beleza? Beleza. Vamos agora. Limites de pagamento de cachês artísticos por apresentação. R$45 mil para artista ou modelo solo, R$90 mil para grupos artísticos e modelos de desfile de moda, para grupos de modelos de desfile de moda, exceto orquestras, né, que é muita gente. R$2.250 por músico, R$45 mil para o maestro, no caso de orquestra. Vamos ver quantos músicos vai dar, né? A aprovação de valores superiores aos definidos neste artigo poderão ser admitidas por ato motivado do plenário da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC, considerando as justificativas apresentadas pelo proponente pela área técnica. Um exemplo, você vai fazer um festival, você quer trazer um artista foda lá, pode falar assim, um artista muito importante, que o cachê dele é um horror, mas muito caro, mas ele tem tudo a ver com o seu projeto. Ele, né? E ele não abaixa esse valor, é o valor dele. Você vai justificar e orar para ser aprovado. Bom, artigo 13º. Os valores relativos a direitos autorais e conexos no orçamento dos projetos deverão ter compatibilidade no mercado até o limite de 10% do valor total do projeto. Né? Tem que propor esses custos, né? Quem que escreveu o texto, quem que escreveu a música, quem que compôs a melodia, né? Os famosos ICAD, SVAT, tem que ter. Para projetos da área audiovisual, os custos relativos aos direitos de exibição cinematográfica no orçamento dos projetos serão limitados a 2 vezes o percentual previsto no caput desse artigo. A previsão de custeio com recursos captados dos direitos autorais decorrentes de execução pública de música, fonogramas recolhidos em entidades de gestão coletiva, famoso ICAD, somente será autorizada quando não houver cobrança de ingresso. Se há cobrança de ingresso, tem que entregar direto para o artista. É complexo, né? Que vai achar esse artista? Vamos lá. Artigo 14. A aquisição de material permanente somente será permitida quando comprovadamente representar a opção de maior economicidade ou constituir um item indispensável à execução do objeto, em detrimento da locação, desde que esteja previsto na planilha orçamentária para o projeto, devendo o proponente, em qualquer caso, realizar cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade e da moralidade, bem como declarar a destinação cultural para o bem. Bom, o que isso significa, gente? Vamos fazer uma circulação de um espetáculo. E toda cidade que a gente for, a gente tem que alugar uma máquina de gelo seco, um exemplo. E aí, tem cidade que não tem a máquina, e para eu levar essa máquina de São Paulo, vai ficar muito mais caro do que se a gente comprar uma máquina. Aí, beleza. Mas deverá ser realizada cotação prévia de preços. Significa que você tem que fazer pelo menos 3 orçamentos, né?
totalmente completinhos, com todas as informações daquela empresa que te dá o orçamento, para você comprovar. Aí você acrescenta justificativo. Artigo 15º. Os projetos culturais do audiovisual deverão ter como limites os seguintes valores: curtas-metragens 200 mil, médias 600 mil, mostras, festivais e eventos para a primeira edição 400 mil. A partir da segunda edição, o valor será avaliado com base no histórico de maior captação. Programas de TV 50 mil por episódio, programas de rádio 100 mil, aqui está 100 mil, 100 mil por programação semestral, sítios de internet, 50 mil para infraestrutura do site, 150 mil para produção de conteúdo, jogos eletrônicos e aplicativos educacionais e culturais, 350 mil, websérie, 15 mil por episódio. Parágrafo único. Para projetos ou propostas do audiovisual que forem contemplados em editais ou possuam contrato ou termo de compromisso de patrocínio, que o patrocinador ele pode te dar um termo de compromisso que ele vai patrocinar. Isso facilita a aprovação do projeto. Que assegure o mínimo de 50% do valor solicitado, serão admitidos valores superiores, desde que estejam de acordo com preços praticados no mercado. Não adianta, viajar, querer que seja um preço muito fora. Bom, na próxima aula nós vamos dar continuidade à seção 3, das vedações, ou seja, o que é que não pode, e são muitas, e aí a gente vai continuar, tá? Quem quiser acompanhar essa lei, vai procurar pela Instrução Normativa número 2, de 23 de abril de 2019. Certinho? Até o próximo, gente!